Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Esse é o capítulo 14 do Evangelho, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vamos analisar os comentários de Kardec sobre as passagens evangélicas que tratam da honra que os filhos devem prestar aos pais, dos deveres da maternidade, da paternidade e também da filiação. Passemos, após os comentários de Kardec e a sua interpretação, as instruções dos Espíritos, como sempre observamos nos capítulos do Evangelho. E à medida que formos avançando nessa obra, iremos também, ao concluí-la, estudar as demais obras do Pentateuco, a fim de compreender a lei divina, o Espiritismo em seu fundamento e qual a interpretação das passagens do Evangelho e da origem do universo, dos mundos, da causa de nossos sofrimentos, das explicações que a espiritualidade nos dá a fim de compreender a lei divina. Esse capítulo abrange, portanto, a piedade filial. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, na famosa passagem que veremos em breve. A parentela corporal, a parentela espiritual e as instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vejamos então quais são as passagens do Evangelho tratadas por Kardec neste capítulo. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 20. E Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19, creio eu. Houve um erro de digitação. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Entremos então na interpretação de Kardec a essas duas passagens, que não deixam dúvidas quanto ao dever da filiação, de dar todo o suporte aos seus pais na velhice, honrar e cumprir obediência nas lições, a fim de que Deus nos dê um longo tempo na terra. Piedade filial. Kardec então diz: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Nós vimos no capítulo 13 o conceito de caridade, do amor ao próximo, das lições de Jesus em relação à doação de si mesmo e também da caridade material e moral. Vimos que para amar ao próximo nós precisamos honrar o Evangelho no sentido de ter piedade também para com os sofredores. E aqui Kardec amplia o conceito de honradez aos pais, também incluindo que para honrar os pais é preciso amar o próximo e vice-versa. Para amar o próximo é necessário que o indivíduo ame os seus pais. Não é possível alguém amar o seu próximo sem que ame verdadeiramente os seus pais. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles. Então, além da piedade que nós vimos no último capítulo em relação aos sofredores, Kardec diz que em relação aos pais há um dever a mais do que aquele que nós enxergamos diante da sociedade. Nós vimos a indulgência, a benevolência, a caridade, a piedade para com o próximo. Mas aqui Kardec exemplifica que a piedade vai mais além, porque é uma piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência,
o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, como eu disse agora há pouco, Kardec mostra que o dever de amar os pais é decorrente do amor ao próximo, porém, em relação aos pais, há um dever a mais. Por quê? Estará também nesse conceito o respeito, a condescendência, a submissão, a obediência aos pais. Percebam que no capítulo 13 não se falou em obediência ao próximo, em condescendência a quem sofre. Isso é um corolário para compreendermos o dever filial, a piedade filial. Além de amar o próximo, além de amar os pais, devemos respeito, submissão, obediência. Cumprir de forma ainda mais rigorosa o preceito do Evangelho de amar ao próximo, de prestar caridade ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Então ele explica que esse mesmo sentimento deve se estender àqueles que fazem as funções de pai e de mãe, ainda que não tenham os laços da consanguinidade, porque esses têm um mérito ainda maior. E por quê? Porque não há obrigação legal de cuidado, mas esses indivíduos criam como se fossem seus filhos, amam como se fossem seus filhos. Então, o dever filial, essa piedade filial, se estende também para aqueles que cumprem papéis de mãe e de pai, mesmo que não tenham laços consanguíneos. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Notem que é muito forte o dever dos filhos para com seus pais. Aquele que abandona os seus pais na miséria, na velhice, na pobreza, na solidão, está infringindo a lei divina. E segundo Kardec, que sempre utilizou essas expressões que Deus pune, que o sofrimento será implacável, ele sempre utilizou esses preceitos que muitos hoje em dia amenizam, como se o Espiritismo viesse com essa visão mais branda da lei divina. Porém, não há dúvidas, há uma punição da própria lei divina em relação àqueles que não cumprem seus deveres como filhos. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então eu disse agora há pouco, dei todos esses exemplos, ampará-los na velhice, assisti-los se eles precisam de valores materiais, de auxílio material, não somente respeitar os pais, mas ajudá-los. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Piedade filial, então, é observada de uma forma mais ampla em relação aos pais que não têm condições financeiras, não possuem recursos para o seu sustento. É aí que a piedade filial se demonstrará de uma maneira ainda mais bela, mais perfeita. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Então, na verdade, é uma pergunta, que Kardec faz. Será que aqueles que relegam seus pais aos cômodos mais isolados da casa, apenas para que eles não fiquem na rua, que desprezam seus pais na velhice, que dão o mínimo necessário, apenas o estritamente necessário para o seu sustento, será que esses filhos estão cumprindo ao mandamento de piedade filial? Pergunta Kardec. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa.
Então ele dá um exemplo ainda mais específico dos filhos que, além de fazer tudo isso que nós descrevemos aqui, fazem de má vontade, né? Não ajudam seus pais, ou se ajudam, dão o mínimo, mas reclamando, com raiva, diminuindo e humilhando seus pais, descarregando sobre eles o governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Olha que pergunta que a gente pode fazer para muita gente hoje, 2023. Quantos jovens merecem ouvir essa pergunta? O seu pai e sua mãe, velhos e fracos, que tem que servir a você, jovem e forte? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Pergunta Kardec. Por acaso a sua mãe vendeu o leite para você tomar quando você era bebê? E agora nós vemos, né, filhos que vendem para os pais coisas materiais, ou então emprestam dinheiro para os pais a juros. É importante a gente perguntar para essas pessoas. Curioso você cobrar juros dos seus pais, né? Cobrar um empréstimo que foi feito aos seus próprios pais. Porque quando sua mãe te criou, ela não vendeu o leite que saía dela, né? Será que ela vendeu leite para você fazer isso agora? Contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Então, além de dar o leite e o sustento, as noites sem dormir, para dar o que o filho precisava? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Então notem que Kardec traz um conceito muito nobre de dever filial. E ele é muito firme nas suas palavras para aqueles que abandonam seus pais, né? Não devemos dar o estritamente necessário somente, mas o supérfluo, né? Levar os pais para almoçar fora, para tomar um café, tomar um chá, né? Passear, levar para viajar, enfim, essas chamadas bobagens da vida, mas que trazem esse laço familiar de forma mais estreita, né? Os cuidados amáveis, tudo isso é juro do que nós recebemos quando éramos crianças. É o pagamento de uma dívida sagrada. Devemos tudo aos nossos pais. Essa sim é a piedade filial. Ai, pois, daquele que olvida, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, quando eram bebês, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai daquele que esquece o quanto os pais se dedicaram a ele quando ele era ainda uma criança. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Aí está a lei de causa e efeito. Ao filho ingrato, receberá também um filho ingrato. Ao filho que abandona os seus pais também será abandonado. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então Kardec diz, para os filhos que abandonaram seus pais e não foram abandonados por seus próprios filhos, é porque essa expiação ainda virá numa outra existência, né? Porque a gente sabe que todo mal precisa ser reparado. E não porque Deus é implacável e vingativo, mas sim porque o indivíduo somente alcança a paz de consciência quando devolve à lei divina, especialmente àqueles que fez o mal, o retorno da sua mão amiga, né? Devolve o que tirou do outro. Isso é da lei, não é um Deus punitivo e vingativo, é da lei. Nós precisamos devolver tudo o que tiramos do outro. E o filho que abandona precisa também devolver esse ato, já que dificilmente os pais
desejarão qualquer espécie de punição ao seu filho, especialmente as mães. Toda mãe receberia de bom grado a ingratidão e jamais iriam desejar que os seus filhos passassem por isso. Porém, a lei divina é que leva a esses filhos, a esses indivíduos, a passarem também pela ingratidão, porque eles necessitam dessa lição a fim de valorizar o dever de filho. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Então Kardec não é hipócrita. Trata dos pais que não são bons pais, que não cumprem com seus deveres. Como será então que o filho deve se portar diante dos pais que não cumprem seus deveres? A Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. E esse argumento, esse conceito da lei divina, eu utilizo para vários exemplos, não somente para esse. Nós não somos os braços da justiça divina. Eu costumo brincar que, diante do obsessor, que ninguém deu esse título a ele de carrasco, de perseguidor. Não saiu publicado em nenhum boletim, não saiu publicado em nenhum edital de nomeação do cargo. Obsessor, carrasco, perseguidor. Somos nós que vestimos essa roupagem de perseguidor para nos vingarmos, mas em nenhum momento Deus nos deu essa função. Cabe à lei divina punir, né? Essa punição no sentido de resgatar o indivíduo do erro. Então, se seu pai foi ruim, sua mãe foi uma péssima mãe, perdoa e cumpra o seu papel de filho, por mais difícil que seja, cuidar de alguém que te tratou mal. Ele te deu oportunidade da vida, ele te criou quando era bebê. Não fossem esses pais, ainda que ruins, você não sobreviveria? Aí muitos vão dizer, eles apenas cumpriram com a obrigação. Sim, mas muitos não cumprem com essa obrigação. Então, ainda que os seus pais não tenham cumprido com essa obrigação, tenham sido maus pais, honre-os, por mais difícil que seja, porque compete somente a Deus puni-los. Não compete aos filhos. Assim como não compete às vítimas punir seus algozes. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Kardec então está fazendo a reflexão. Às vezes você precisava de uma situação dessa. A gente sabe que pela lei de causa e efeito, pela reencarnação, nós não sofremos sem um motivo anterior. Então, se sofremos a ingratidão dos pais ou recebemos pais que não cumpriram com seus deveres, algum motivo anterior tem. Talvez nós mereçamos passar por isso. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Então, se o Evangelho ensina que nós devemos perdoar as ofensas, perdoar os inimigos e amá-los, que dirá em relação aos pais? Por mais que eles se comportem como inimigos, o dever de fraternidade, de amor, dever filial e piedade filial se estende a todo e qualquer pai e mãe. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo. Tudo que vale para o próximo, nós temos que aplicar também para com os nossos pais, e mais além, como ensinou Kardec. Ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. Então, se é censurável tratar mal o outro, falar mal do outro, fazer o mal para o outro, é muito mais censurável fazer o mal aos seus pais. Tudo que vale para os estranhos vale muito mais para os pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, ou seja,
uma falta cometida para com terceiro, para um estranho, pode ser considerado um crime se feito em relação aos pais. Por quê? Aqui, a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, notem, fazer o mal a um estranho é condenável. É considerado uma falta, uma transgressão à lei divina. Porém, fazer o mal aos pais vai além da transgressão, é um crime. Porque além da falta de caridade, soma-se a esse ato a ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Kardec diz: por que promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? É uma pergunta interessante, não é? Porque a gente vê no Evangelho a todo momento Jesus prometendo o reino de Deus, prometendo um lugar ao lado dele no céu. Por que então, em relação aos pais, ele diz que a recompensa será aqui na terra? Uma vida longa na terra. A explicação está nessas palavras: que Deus vos dará, aos quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Então, Kardec vai explicar o contexto da fala de Jesus. E que ele prometeu uma longa vida na terra por conta da parte que diz que Deus vos dará. Certamente porque viverá mais aquele que cuida dos seus pais, porque ele demonstra a Deus que cumpre o seu papel e que muitas vezes os seus pais precisarão da presença dos filhos. E aí Deus concede, Deus dá mais tempo a ele. Mas vamos ver o contexto histórico. Kardec explica que naquela época eles nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Então Kardec já começa explicando que os hebreus não compreendiam a vida futura. Eles só enxergavam as recompensas imediatas, na terra. Então Jesus, para que eles cumprissem o dever filial, prometeu uma vida maior na terra. Eles precisavam dessa impressão, de ser impressionados do que viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Então a explicação está na condição evolutiva do povo àquela época. Como crianças, precisavam de receber promessas imediatas, recompensas que enxergavam e não distantes, apenas no mundo após a morte. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Então o hebreu desejava a terra prometida aqui na terra ainda, no mundo. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. Então está aí a explicação de Jesus ter citado a promessa de recompensa na terra, porque o povo precisava dessa promessa em relação à sua condição evolutiva. Mas, prossegue Kardec, ao verificar-se o advento de Jesus, a chegada do Mestre, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Então ele está falando, da previsão antes da chegada do Cristo. Então, no Antigo Testamento havia essa promessa, e quando Jesus chega, ele já conseguia ensinar algo diferente, havia uma maior maturidade. Então eu falei agora há pouco, construí todo o argumento, como se fosse o Cristo, mas não. Isso era no Antigo Testamento, essa promessa de longa vida. Vem Jesus, então, num povo com as ideias mais desenvolvidas, para lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciando aquele povo na vida espiritual. Quando disse: meu reino não é deste mundo,
Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então é preciso fazer essa distinção, né? Há uma promessa antes de Jesus e a explicação pelo próprio Mestre depois que ele chega, né? Jesus, desde sempre, desde o momento em que começou a pregar, sempre se referiu à recompensa futura, não na terra. Abandonando a ideia, então, do favoritismo da recompensa imediata, como a terra prometida, esperada pelos hebreus. Quando Jesus, portanto, prega, é sempre no reino que não é deste mundo. E que os indivíduos, portanto, não receberiam a terra prometida neste planeta, né? Não na terra. É que receberiam a recompensa das boas obras. A essas palavras, diz Kardec, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Então Kardec explica com propriedade que antes do Cristo as promessas eram de terras físicas, recompensas imediatas. Após ele, o reino que não é deste mundo, a pátria celestial. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Quando Jesus, portanto, se refere a esse mandamento de honrar o pai e a mãe, que já existia, né, um dos 10 mandamentos da lei mosaica, Jesus atualiza, vamos dizer assim, interpreta de uma maneira mais condizente com a evolução do povo à época. Não era tão atrasado quanto o povo em que as leis de Moisés se aplicavam. Jesus, então, resgata o conceito dos 10 mandamentos, demonstra que os 10 mandamentos necessitam de observância, de obediência, mas atualiza apenas a recompensa. Não seria na terra, mas sim no céu. Passemos então ao item: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma outra passagem do Evangelho. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Então é a famosa passagem que continua. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. A casa estava cheia, né? Não tinha espaço para ninguém. Pediram para chamar Jesus. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21 e 31 a 35. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Kardec então comenta essa famosa passagem do Evangelho, em que Jesus demonstra a questão da família sanguínea, né, e a família espiritual. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Algumas pessoas questionam, né, por não conhecer a profundidade do ensino do Cristo, diz: nossa, então Jesus não honrou sua mãe nesse momento, desprezou sua família. Não, não é isso. Ele aproveitou o momento para dar uma lição, mesmo porque ele deu vários exemplos de honra à sua mãe Maria. Em nenhum momento ele questiona a autoridade, ele desafia, ele desobedece à sua mãe. Inclusive transformando, né, a água em vinho antes do momento em que Jesus considerava adequado para iniciar os milagres, né, as predições, toda a sua força, o seu poder. Então, em várias passagens do Evangelho, Jesus demonstra a sua obediência, a sua honra aos pais. E aqui ele não despreza, ele apenas quer passar uma lição muito importante sobre a necessidade de observarmos os deveres para com a lei divina,
ainda que estejamos entre familiares que nos empurrem, vamos dizer assim, para a prática de delitos contra a lei de Deus. Vamos então verificar a explicação de Kardec. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia, dizendo que Jesus se contradisse nesse momento. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Então notem que Kardec faz essa defesa do Cristo, como se o Cristo precisasse, no sentido de que não houve contradição alguma quando ele diz: meus pais, minha mãe e meus irmãos, na verdade estão aqui, aqueles que cumprem a vontade do Pai, que são meus familiares. Alguns vão dizer que há contradição aí, e Kardec diz que não. Jesus não poderia, de um lado, construir e de outro destruir, sendo que a base era a mesma, amor e caridade. Se há uma aparente contradição, é por falta de interpretação adequada ou porque ele não disse certas palavras. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Vamos ver então se ele realmente fez isso. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam, Os irmãos de Jesus não gostavam dele. Como pode, não gostar de Cristo? Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Os irmãos de Jesus, então, da carne, do sangue, desprezaram Jesus, não seguiam ele. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz, positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Então, Jesus não era querido por seus irmãos. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. Então, por mais que a mãe amasse o seu filho, também não compreendia muito bem a missão de Jesus. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Então, nós já compreendemos que quem conhece o caráter do Cristo jamais pode atribuir a ele qualquer atitude de renegação à sua mãe, de desobediência ou desprezo, indiferença a ela. Vejamos então o sentido real. Ele, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, como eu disse agora há pouco, Jesus aproveitou uma oportunidade para ensinar, para dar uma lição, que é a lição da parentela corporal e espiritual. Diz Kardec: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. A parentela física não cria necessariamente união entre os espíritos encarnados, espíritos que compõem a mesma família. Nem sempre os componentes de uma família são unidos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito,
porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Esses dizeres, inclusive, vão embasar a crença na reencarnação, né? O que vem do corpo procede do corpo, mas o que vem do espírito não procede do espírito. Por quê? Ele é anterior ao corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, é uma explicação muito simples e que demonstra a reencarnação, não é? Por quê? Nenhum pai ou mãe cria o espírito do filho, cria somente o corpo. Da união dos pais surge o corpo dos filhos, mas o espírito é anterior e há inúmeras provas que demonstram isso, né? Que nós somos anteriores a esse corpo. Quantas pessoas trazem lembranças, aptidões, tarefas, missões que claramente antecedem aquela existência. Então é claro que os pais não criam o espírito, cria o corpo. O espírito é anterior. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, quem nasce na mesma família tem uma certa simpatia, uma ligação anterior. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então Kardec está demonstrando de forma bem clara que existem os que são simpáticos e por isso renascem juntos numa mesma família, e aqueles que não têm qualquer simpatia, pelo contrário, são antagônicos, e isso serve de prova. Nós renascemos muitas vezes com inimigos do passado ou com pessoas que nós não gostamos muito, não necessariamente inimigos, mas pessoas que não concordam conosco, pensam diferente. Isso é uma prova para aqueles que nascem na mesma família. Então, os laços de consanguinidade não são os laços verdadeiros, mas sim os laços de simpatia e comunhão de ideias, que prendem os espíritos. Prendem no sentido de que reencontrarão-se no futuro. Por mais que desencarnem, por mais que renasçam em outros locais, os laços de afetividade os unem e eles vão se encontrar. Esse sentido da palavra aí, prisão, na verdade se prendem, né? Se unem. Segue-se que dos seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Então, um exemplo do que ele está ensinando é que muitas vezes nós temos amigos muito mais afeitos, carinhosos, temos muito mais consideração, às vezes, por amigos do que por irmãos de sangue. E isso demonstra os laços de afetividade do espírito e não da carne. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, de fato, né, irmãos que não se dão bem, enquanto as mesmas pessoas têm amizades muito fortes com estranhos, em tese, estranhos para essa existência, mas que na verdade são velhos conhecidos, explica muito bem e demonstra a reencarnação por esses laços anteriores à carne. Capítulo 4, número 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, aquelas dos laços espirituais, são duráveis, se fortalecem pela purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, ou seja, as famílias dos laços corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então vejam que forte, hein?
Tem família que se dissolve na própria existência porque não tem qualquer laço afetivo anterior. E ainda se odeiam, ainda são inimigas. Então, nem o laço consanguíneo conseguiu unir essas pessoas. Um dia, certamente, voltarão, regressarão para fortalecer esses laços. Mas o fato é que hoje existem, sim, pessoas que prosseguem unidas após o desencarne, mesmo não sendo da mesma família corporal, enquanto que famílias de mesmo sangue se dissolvem ainda na própria encarnação. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. De fato, fica muito claro, depois de ouvir Kardec nesse ponto, que Jesus se referia à família espiritual, à família moral. Aquele que cumpre a vontade do Pai é parente do Cristo, do lado espiritual, porque ele possuía irmãos da carne, consanguíneos, que não tinham qualquer obediência às leis divinas, pelo contrário, o desprezavam. E alguém para desprezar Jesus é porque é muito atrasado. E isso mostra que Jesus se referia à família moral e espiritual. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Então, os irmãos de Jesus, consanguíneos, queriam prendê-lo, queriam se apoderar dele porque consideravam-no louco, tinha perdido o seu espírito, estava sem rumo. Imagine, achar que Jesus estava sem rumo, que Jesus havia perdido o seu espírito. Olha como a imperfeição traz absurdos. A gente vê absurdo hoje, né? No nosso mundo, tantos absurdos. Vejam que na época do Cristo havia um absurdo monstruoso de pessoas imperfeitas acharem que Jesus Cristo era um louco, era alguém que tinha perdido sua alma. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam ao seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino, que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então Kardec demonstra que Jesus aproveitou a presença dos seus irmãos consanguíneos para dar o ensino da parentela moral, espiritual. E que ele não desprezava a sua mãe, mas como ela estava junto deles, ele não pôde excluí-la da lição, mas demonstrou de maneira irretorquível em outras situações que honrava sua mãe, amava sua mãe e a considerava tanto como parentela material quanto espiritual. Passemos então, nesses últimos 15 minutos, as instruções dos Espíritos. Nós vimos as lições de Kardec, a sua interpretação dessas passagens evangélicas sobre a família e sobre os pais. Agora vejamos o que a espiritualidade superior tem a nos dizer sobre a família e sobre o dever dos filhos. Primeiro texto, então, assinado por uma entidade: a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. De fato, quem pensa só em si não consegue amar os seus pais e é ingrato para com eles. Revolta sempre os corações honestos. Quem não fica revoltado quando vê um filho que despreza seus pais, que não dá o suporte para os seus pais? É de se revoltar realmente. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Então ele tratou de forma genérica da ingratidão, que já revolta, e a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda mais revoltante. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. O Espiritismo explica, então,
a ingratidão e as suas consequências. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Então, um ensino muito claro aí de que quando desencarnamos, nós prosseguimos a nossa evolução se quisermos, ou ficamos estacionados, sem evoluir. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então ele explica que quando desencarnamos, levamos nossas paixões ou nossas virtudes, evoluímos ou ficamos estacionados. E aí, muitos vão com ódios, com vontade de perseguição, e a alguns é dado enxergar que eles precisam tomar uma resolução nova para evoluírem, abandonar seus velhos hábitos para evoluírem. E aí esses poucos percebem que para chegar a Deus é preciso de caridade. E não há caridade se nós não esquecermos as nossas injúrias e ofensas sofridas. Não há caridade sem perdão. Não há caridade num coração cheio de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Então ele está explicando que muitos chegam na espiritualidade e entendem que eles precisam amar, que eles precisam perdoar, que eles precisam ser caridosos para evoluir. Mas, quando eles se deparam frente a frente com seus inimigos, com aqueles que destruíram sua vida, muitas vezes sua honra, sua família, eles ficam cheios de animosidade. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então existem aqueles que, mesmo com a animosidade que lhes toma o ser, quando veem os seus inimigos, oram a Deus para lhes dar forças a fim de não se entregarem à vingança. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então esse espírito está trazendo como se dá o mecanismo da reencarnação na maioria dos casos. Inimigos do passado, inimigos que nos fizeram sofrer. No momento que nós nos deparamos com eles e queremos evoluir, nós aceitamos uma reencarnação junto a eles. Ele deixa claro aqui que enquanto persiste o ódio, enquanto persiste a animosidade, se adia aquela reencarnação o máximo possível. O ideal é que o indivíduo perceba que precisa perdoar e aceite reencarnar. Existem situações em que essa reencarnação é compulsória, né? Mas, na maioria dos casos, os indivíduos percebem, notam que precisarão renascer juntos, na mesma família, para vencer aquele ódio e transformá-lo em amor. Aqueles, então, que se detestam muitas vezes pedem um corpo novo numa família em que estarão unidos, preenchendo na terra os destinos daqueles corpos que acabam de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Pergunta então esse espírito. Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Ele está falando então de um espírito já arrependido, um espírito com resolução, que quer mudar, que quer melhorar.
a sua estada na Terra vai depender de quão forte é essa resolução. Isso serve de reflexão para a gente, né? Na encarnação que a gente está vivendo, a gente está com a resolução forte de perdoar os inimigos do passado, especialmente aqueles que vieram na mesma família, porque esse é o tema desse capítulo. Depende da nossa persistência nas boas resoluções. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual, não raro, sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Então ele deixa claro que não é fácil. Muitos sucumbem, muitos caem quando renascem e se veem junto daqueles que odeiam ou que foram odiados. A sua vontade ainda não é muito forte e aí acaba caindo. Não é raro, diz esse espírito, não é raro que esses indivíduos sucumbam, caiam. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Notem que depende sempre do livre-arbítrio de cada um. É cada um que fará a escolha se aquela encarnação será uma oportunidade de sublimação, de elevação, ou mais uma hipótese de queda do indivíduo. Depende do nosso querer. Conforme a nossa resolução boa ou má, aqueles irmãos, aqueles parentes serão amigos ou inimigos. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis, ninguém consegue explicar, porque a criança odeia a mãe, odeia o pai, ou vice-versa. Parece inexplicável. O Espiritismo, então, demonstra que isso vem de uma existência anterior, de um passado. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torne volver o olhar ao passado, como acabei de falar. Como explicar o ódio de uma criança para com sua mãe se não há trauma algum? Ela já nasceu com esse ódio. A causa está no passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Olha a missão dos pais. Ele está dizendo, espírita, perceba que quando você forma um corpo, da união dos pais, é gerado um corpo, né? A matéria vem da matéria. Saibam que nesse corpo, esse corpo será animado por um espírito que é anterior à matéria, não foi criado por vocês. E esse espírito precisa de orientação, precisa de progresso. Cumpra o seu dever de pai e de mãe. Coloque todo o amor em aproximar essa criatura de Deus. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Papel de pais, hein? Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse feliz, ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então olha que bonito esse parágrafo, resumindo aí a lei de reencarnação e especialmente o arrependimento do espírito que falhou. Ele diz: o pai ou a mãe que não cumpriu com seu dever trará uma culpa enorme que somente poderá ser sanada com uma nova reencarnação. Por isso a gente tem que aproveitar as encarnações aqui para evitar a volta, o retorno, evitar a consciência de culpa do que não cumprimos, dos deveres que desprezamos, para retornarmos a fim de cumprir esses deveres.
É a mesma ideia da série repetida pelo aluno que não quer estudar. Se ele não valoriza o estudo, se ele não se prepara para as provas, terá que fazer de novo aquele ano. É a mesma coisa. Se não cumprirmos com os nossos deveres, nesse caso da página, né, do capítulo, de pais ou filhos, deveremos retornar, porque o nosso remorso impedirá o nosso avanço enquanto não devolvermos àquele indivíduo tudo o que retiramos dele. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. É muito lógico, né? É muito lógica a lei divina. O filho que tem ódio pela mãe certamente foi muito ofendido ou odiou no passado. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então ele diz: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Olha que entendimento, olha que visão bonita. Um de nós dois é culpado, por quê? Ou um perseguiu o outro, ou um odiou o outro, ou ambos se odiaram e vieram agora para transformar esse ódio em amor, pelo dever de mãe, pelo dever de filho. Abraça então seu filho difícil e diga: um de nós errou no passado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então ele está dizendo que muitas dessas mães, mesmo percebendo que há um passado, uma ligação com seus filhos que foi estremecida e que precisa de reconciliação, falham, porque não eliminam os maus princípios inatos, ou seja, não educam seus filhos. Pelo fato de trazerem a consciência de culpa, mimam seus filhos, deixam que eles façam o que quiserem, o que querem, né? Deixa que eles façam o que querem. E aí eles vão se perder no mundo. Olha que importante essa lição. Se você, mãe, identifica uma culpa no passado, que você errou para com aquele filho, não deixe que esse sentimento te torne fraca, te traga uma culposa fraqueza e, por descuido, deixe seu filho ser totalmente mimado. Dê tudo a ele no sentido de estragá-lo, né, como a gente gosta de falar, porque aí o seu coração será dominado aí por uma ingratidão desse filho, ainda nessa vida. Ele diz: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhes facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, por mais que essa tarefa seja difícil, o Espiritismo explica. Todos podem empreender essa tarefa de amar o seu filho, ainda que seja difícil pelo sentimento que traz. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Então, os pais devem prestar atenção nas tendências que os filhos trazem. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios. Ele está pedindo: pais, preste atenção nos seus filhos para ver se a conduta dele não é oriunda de orgulho e de egoísmo. Percebam se aquele comportamento está vindo de um sentimento infeliz como esse, que são as causas dos males na terra. Vigiem seus filhos, cuidem de combater esses princípios infelizes nos seus filhos, sem esperar que lancem raízes profundas.
está aí o dever dos pais, a importância de educação, de eliminar as más tendências dos seus filhos, ou ao menos tentar com todas as suas forças. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. O jardineiro que vai podando a árvore. Os pais também têm esse dever. Se deixarem se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. É uma consequência lógica. Os pais que não cuidam de educar seus filhos moralmente receberão a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então, por mais que seus filhos, mesmo com toda a educação moral, se desviem, pelo menos os pais não terão peso na consciência, porque saberão que fizeram tudo o que lhes era possível fazer para resgatar os seus filhos. A consciência deles estará tranquila. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então, por mais que os pais tenham feito sua parte e o seu filho foi ingrato, Deus recompensará esses pais, porque dará a oportunidade de retorno, quando então esse filho, depois de expiar, dará valor aos seus pais e retribuirá esse amor. Capítulo 13, número 19. Como já demos 1 hora de estudo, eu vou deixar esse finalzinho para a semana que vem. Nós estudamos o Evangelho todas as segundas-feiras. E aí vamos prosseguindo nessa obra magnífica de Kardec, ainda nos conceitos de dever filial, dever dos pais, porque essa mensagem, essa primeira mensagem do Espírito é bem ampla, bem complexa, mas explica tudo o que nós precisamos saber para cumprirmos nossas funções de paternidade, maternidade e também de filiação. Agradeço então aos bons espíritos, a todos que nos acompanham e peço que Maria Santíssima, Mãe das Mães, Cristo Jesus e todos aqueles responsáveis pela implantação do reino de Deus na terra possam nos abençoar nesse momento, livrando de todo mal, nos auxiliando no momento de desafios da vida e especialmente no enfrentamento das nossas más tendências. Que as palavras do Mestre, que as palavras também de Kardec e dos espíritos superiores contidas no Evangelho possam alcançar os corações que ainda estão desolados, distantes de Jesus e que precisam ouvir uma lição moral, um ensinamento divino para se distanciarem desse lodo, dessa lama que estão mergulhados na terra quando buscam somente as paixões inferiores. E que nós estejamos a cada dia sintonizados com esses amigos, com a espiritualidade superior, a fim de aplicarmos os ensinamentos do Evangelho em nossas vidas, diminuindo as nossas expiações e, consequentemente, elevando a nossa alma. Graças damos ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre. E que assim seja. Um forte abraço a todos e até amanhã, quando prosseguiremos no estudo do livro Missionários da Luz. Até mais.